Olá, pessoal! Hoje nós vamos falar de uma temática muito importante e que vai nos atingir em algum momento da nossa vida, que é a nossa condição de consumidor, né? Todos nós, em algum momento da nossa vida, nós estamos ali envolvidos numa relação de consumo, né? E em relação a essa relação jurídica, né, em que todos nós vamos, ao longo do dia, né, estarmos envolvidos, seja quando a gente vai na padaria comprar o nosso café da manhã, né, por exemplo, ou quando nós estamos fazendo uma compra pela internet de algum produto que a gente está buscando, né? Seja quando a gente contrata a prestação de serviços, que pode ser prestação de serviço, inclusive educacional, né? Quando a gente, por exemplo, paga um curso, né? Para a gente ter um aprimoramento, né? Então, existem várias situações, né, ao longo da nossa vida, ao longo do nosso dia, que vamos ser considerados como consumidores. E diante disso, é importante que nós saibamos o que é ser consumidor, né? Qual é o conceito, qual que é o conceito de fornecedor, qual que é o conceito de produto e qual que é o conceito de serviço. Mas antes, como todos nós estamos envolvidos nessa condição de consumidores, independente do nosso gênero, da nossa cor, da nossa raça, da nossa etnia, da nossa condição econômica, todos nós estamos nessa situação de vulnerabilidade. Ou seja, há ali, né, pela lei, nós já somos considerados vulneráveis. Por quê? Porque nós apresentamos uma indefensibilidade e uma fragilidade nas relações consumeristas, né? Nós já somos ali analisados pelo jurídico, né? Pelo mundo jurídico, como pessoas, né? Sujeitos que são envolvidos na relação jurídica, mas que já estão numa posição menos privilegiada do que aquele, né, que é o fornecedor, aquele que nos vende o produto, ou aquele que nos, né, também nos dá ali a prestação de serviço, ok? Que a gente contrata, por exemplo, uma prestação de serviço. Então, diante disso, dessa vulnerabilidade, né, fática nas relações consumeristas, que a lei ela busca uma maior proteção. E essa primeira preocupação em relação à proteção dentro da relação consumerista, ela vem com o presidente, né, com o John Kennedy. E aí eu até faço para vocês uma recomendação, fugindo um pouquinho aqui da matéria, de vocês assistirem, né, ao filme. Inclusive estava numa das plataformas, salvo engano, na Netflix, né? A Netflix ela fala sobre a Jack, né, a Kennedy, que conta a história ali, né, que ocorreu, a situação do assassinato, enfim, é bem interessante para fins também históricos, né, para saber sobre esse fato, né, que ocorreu aí com a morte do presidente e a atuação também da sua esposa, né, diante dessa tragédia. Bom, mas, né, tirando aí essa dica de cinema, né, de pipoca e né, a gente pode estar assistindo Netflix e ao mesmo tempo também aprendendo, né? Então, pega a pipoca, pega ali o refrigerante e vamos para a frente da televisão, né? E assistir ali a alguns filmes que são bastante produtivos. Mas então, nós temos, né, que o John Kennedy, ele traz essa preocupação em 1962, né? Ele já percebe essa vulnerabilidade dos consumidores e da necessidade de garantir alguns direitos a essas pessoas, né? E aí nós temos o direito à informação, o direito à escolha, o direito de ser ouvido e principalmente o direito à segurança. Então, essa primeira preocupação, né, de forma notória com os direitos humanos voltados aí para o consumidor em relação a esse pronunciamento que é feito pelo presidente John Kennedy. Bom, e aí
disso daí, né, advinham outras manifestações, né? Houve ali a existência de uma preocupação com os consumidores, né? Com a necessidade de haver essa proteção jurídica. E aí nós temos, né, que em 1972 é realizado lá em Estocolmo, na Suécia, a Conferência Mundial do Consumidor. E em 1973, a Comissão da ONU, né, sobre os Direitos Humanos, né, delibera uma resolução, né, que é a Resolução 39248, dizendo, né, que os 4 direitos que foram ali enunciados pelo presidente Kennedy, né, a questão do direito à segurança, à informação, à escolha, né, e o direito de ser ouvido, eles devem ser consagrados como direitos humanos, né, como direitos, inclusive, que devem ser positivados dentro dos estados, né, nos seus ordenamentos jurídicos, nas suas legislações, né? Então, a gente tem aí esse momento, né, que o direito do consumidor, ele é considerado um direito humano e, inclusive, essa necessidade de positivar esse direito dentro da ordem jurídica nacional, né? Então, a gente tem aí essa preocupação. E principalmente, né, voltados ali para disposições em relação à questão da saúde e a questão da segurança do consumidor, né? E aí essa comissão, quando faz essa resolução, a resolução 39/248, ela demonstra, né, esse desequilíbrio na relação entre o fornecedor e o consumidor, né? E aqui a gente vai perceber que vai ser muito imbuído naquela noção de igualdade material, né? A gente sabe que nem sempre as pessoas que estão envolvidas numa relação jurídica, elas possuem ali o mesmo grau de oportunidade, né? E é necessário para que essas pessoas se comportem, né, numa relação harmoniosa, numa relação de equilíbrio, que se tome algumas medidas no sentido de criar uma situação privilegiada, né, para aquela que é ali vulnerável, né, para que ela possa ter a mesma igualdade de oportunidade, né, ainda que ela precise ali de uma ajudinha, né, estatal, por exemplo. Aí nós temos os chamados direitos, né? Primeiro, a primeira questão dos direitos de segunda geração ou de segunda dimensão, que são os direitos que buscam ali, de fato, a igualdade entre as pessoas, não apenas no plano jurídico, mas a igualdade material, né? E aí a gente tem aquela máxima, né, de tratar os desiguais de forma desigual na medida da sua desigualdade, né? Aí sim nós vamos poder trazer uma noção de igualdade material, né? Que de fato as pessoas ali estão numa situação de equidade, né? E isso reflete também para os direitos do consumidor, que apesar de já estar numa outra geração de direitos, né, que é a terceira dimensão dos direitos, que são os direitos da fraternidade, da solidariedade, porque eles não são gozados apenas de forma individual, mas é uma proteção coletiva, né, é uma proteção própria da humanidade para garantir ali a sobrevivência das gerações futuras. Nós temos essa proteção do direito do consumidor, né? Dentro ali da noção de direito difuso. O que é um direito difuso? Nós não sabemos, né, a quantidade de pessoas que são consideradas consumidores, né? E em que momento elas estão ali se posicionando como tal, né? Mas a gente sabe que em algum momento da vida da gente, né? Em algum momento do dia da vida da gente, nós vamos ter ali o papel de consumidores, né? Então, é algo que merece ali uma proteção para um número indeterminado de pessoa ou indeterminável de pessoas, né? E inclusive é um direito que ele é indivisível, então ele é difuso, por isso que há essa proteção, né? Em relação aos direitos do consumidor. Bom, e aí nós temos, né? Vamos para a nossa realidade. A gente já viu aqui algumas preocupações, né, em trazer essa proteção dos direitos humanos para o nível internacional em relação à condição de consumidor. Nós também vamos ter uma alteração recente, né, se a gente for analisar em relação a essa proteção.
antes da Constituição de 88, que é a nossa Constituição Cidadã, que é o principal documento jurídico do nosso país, essa relação entre consumidor e fornecedor, ela era totalmente regulada pelo Código Civil. E não havia essa preocupação da busca da igualdade material, né? Nessa busca de tentar harmonizar uma relação jurídica que já nasce ali um pouco capengando, né? Que já nasce ali desequilibrada. Então, em razão disso, a Constituição de 88, ela traz essa preocupação dos direitos do consumidor. E aí, ela vem também, né, olhando para o documento internacional, né, vindo aí da Comissão do Direito Humanos, né, da ONU, que traz a resolução que nós já vimos, 39.248, ela traz a possibilidade, né, do direito do consumidor ser considerado uma norma fundamental. E o que é uma norma fundamental? É aquela que goza de proteção constitucional, né? É uma norma que está presente no principal documento jurídico do país. E isso é muito importante, porque por ser uma norma fundamental, nós temos aqui a concepção de que não pode haver qualquer emenda constitucional, né, durante ali a alternância do poder, que vai tender a abolir, né, ou a reduzir os direitos humanos, né, do consumidor ali conquistado, né? Então não pode vir uma lei, por exemplo, que vai acabar, que vai revogar com o Código de Defesa de Consumidor. Isso não pode. Por quê? Porque a defesa e a proteção dos direitos do consumidor está previsto na Constituição, né? E a gente não pode ter cláusula, emendas constitucionais que vão ali reduzir o alcance ou vão abolir o alcance das cláusulas pétreas, né? E aí, dentro das cláusulas pétreas, nós temos a questão do direito fundamental do consumidor, né? O direito do consumidor é um direito fundamental, né? Então, isso é muito importante. Olha aí a importância dessa proteção. E aí, a Constituição de 88, ela já traz, né, no bojo lá dos seus direitos fundamentais, a necessidade da forma da lei haver a defesa do consumidor, né? Por isso que nós vamos ter ali a questão da edição, né, do Código de Defesa do Consumidor. E dentro da Constituição, a defesa do direito do consumidor também passa a ser um princípio da ordem econômica, né? A gente tem aí o artigo 170 que traz para a gente a ordem econômica fundada na valorização do trabalho humano, na livre iniciativa, tem por fim, olha a finalidade, assegurar toda a existência digna, conforme os ditames da justiça social. Então, ali, olha, vamos equilibrar, né? Vamos buscar uma igualdade material, observados os seguintes princípios, né? E dentro desses princípios, nós temos o inciso 5, que é o princípio da questão da defesa do consumidor, né? Então, veja a importância que nós temos, né? Comparado a outras legislações alienígenas, né, como a americana, é recente a nossa proteção, mas não deixa de ser importante, né? E aí, com isso, dentro da própria Constituição, a gente tem os ADCT, né, que são os atos de disposições constitucionais transitórias. E aí, no seu artigo 48, exigiu ali essa elaboração, essa edição dessa lei que fosse ali necessária para a defesa do consumidor, né? Então, o artigo 48, ele traz o Congresso Nacional, dentro do prazo de 120 dias da promulgação da Constituição, elaborará. Então, olha aí a ordem, né? O Código de Defesa do Consumidor. E aí nós tivemos, né, a lei, e ainda que vigora, né, muito importante, todos nós deveríamos ler, né, o Código de Defesa do Consumidor, porque sempre vamos estar na situação de consumidor na nossa vida, né, no nosso dia, sempre nós vamos viver uma situação em que nós vamos nos enquadrar como consumidores, né? Então, nós temos a lei 8.078 de 90, traz aí a lei que cria esse microsistema de proteção dos direitos do consumidor, né? Elaborado, né,
através de um mandamento constitucional, né, que é o Código de Defesa do Consumidor. E aí traz, né, que esse diploma legal, ele tem a característica de ser uma norma de ordem pública e de interesse social. Então, veja a importância, né? É de observância de todos, né? E deve ser aplicada, então, em todas as relações que envolvem ali situações de relações consumeristas, né? Em que eu vou ter, de um lado, o consumidor e, de outro lado, eu vou ter o fornecedor. E é isso que dispõe o artigo 1º do CDC. O presente código, que é a Lei 8.078 de 90, vocês podem ter acesso, é só ir lá no Google, colocar Lei 8.078 de 90, vai aparecer para vocês o site do Planalto. E é bom que vocês façam a consulta pelo site do Planalto, porque lá vai estar atualizado, vai estar certinho, sem correr qualquer risco, né, de ter tido alguma alteração na lei. Então, coloca para a gente, o presente código estabelece normas de proteção de defesa do consumidor, de ordem pública e de interesse social, né? E aí fala, né, que isso veio de uma obediência de um mandamento constitucional previsto no artigo 5º, no inciso 32 da Constituição e no inciso 5 do artigo 170 também da nossa Carta Magna, ok? Então, é importante um reconhecimento do principal documento jurídico do nosso país, da vulnerabilidade fática dos consumidores, né? É uma vulnerabilidade, é uma fragilidade, é uma indefensabilidade que ela é vista dentro da relação consumerista prática, né? Também em relação a termos técnicos, né? O fornecedor, ele tem muito mais conhecimento sobre o produto ou sobre o serviço do qual ele está ali prestando, né? Como também jurídica, né? Nós sabemos ali que ele tem muito mais amparato jurídico em relação as situações jurídicas, né, as circunstâncias jurídicas que envolvem o seu produto, o seu serviço, do que o consumidor, né? A gente tem a questão de que muitos consumidores, né, não têm acesso às normas jurídicas, né? Não têm acesso ali aos seus direitos, né? Isso é muito verdade. E isso independente também da classe, né, econômica que a pessoa se encontra, né? A gente vai ter, por exemplo, pessoas mais simples, né, de pouca instrução, que realmente não vai entender os termos jurídicos, como também a gente vai ter, talvez, ali, uma pessoa da classe média, um engenheiro, por exemplo, que ele também não vai entender os termos jurídicos, né? E a gente sabe que por trás ali do fornecedor, a gente tem essa presunção de que ele tem todo um conhecimento jurídico, ele tem toda uma circunstância, todo um conhecimento das circunstâncias jurídicas que podem envolver ali o seu produto, ok? Então, muito importante tomar cuidado com isso, né? E aí, o Código de Defesa do Consumidor, ele vem nessa busca de tentar harmonizar, né, as relações negociais, comerciais, né? Então, deixa de ser uma proteção que estava lá no âmbito das relações privadas, que havia, né, um tratamento igual no mundo jurídico, mas a gente sabe que no mundo prático é totalmente desigual, desequilibrado, e passa a vir o Código de Defesa do Consumidor, que reconhece essa situação desequilibrada e vai tentar uma harmonia nas relações consumeristas. Bom, mas aqui é importante nós estudarmos, né? E sabermos que o que é, então, né? O que compõe uma relação consumerista, né? O que nós podemos falar que é uma relação consumerista? Nós sabemos que uma relação jurídica ela é composta por sujeitos, né? Sujeitos que possuem aí direitos e deveres, né? E aqui é importante, antes da gente fazer essa classificação, né, essa conceituação dos sujeitos, é importante que, pelo CDC, ele ser uma norma de ordem pública e de interesse social, as normas ali colocadas são irrenunciáveis. O que é irrenunciável? Irrenunciável é aquilo que eu não posso dispor, né, através da minha vontade, né? Eu não posso falar, por exemplo, eu vou assinar um contrato
né, de uma relação de consumo como consumidora, e eu vou estar ali falando, olha, não quero fazer jus à minha proteção como consumidora, eu não posso fazer isso. A minha manifestação de vontade, ela é nula, ela não é válida. Então, se houver num contrato que a gente tem ali caracterizado uma relação de consumo, quando houver, né, uma cláusula em que o consumidor ele está ali renunciando aos seus direitos consumeristas, essa cláusula é considerada uma cláusula nula, não tem validade, ok? Então, isso é muito importante para o nosso estudo. Bom, então vamos lá. Quem é o consumidor? O consumidor, ele está descrito lá no artigo 2º do Código de Defesa do Consumidor. Consumidor, então, é toda pessoa física ou jurídica. Nós já sabemos que pessoa física é pessoa de carne e osso. E sabemos que pessoa jurídica é uma ficção do direito, né? A gente tem aí, por exemplo, uma sociedade empresária como uma pessoa jurídica, né? A gente não pode esquecer disso, né? Que vai adquirir, que vai utilizar o produto ou o serviço como destinatário final. Aqui é muito importante, gente, porque nós vamos ter algumas classificações que vai ser importante para a gente identificar quem é o consumidor. Em que momento da minha vida eu sou considerado uma consumidora? O aspecto subjetivo. Pode ser pessoa jurídica, pode ser pessoa física. Não importa, né? Não faz qualquer distinção, inclusive se é pessoa física ou jurídica nacional ou estrangeira. Abarca todo mundo né? Aí no bolo. Bom, o aspecto que nós temos também objetivo. Qual que é o aspecto objetivo, né? Qual que é ali o objeto, né? Que vai permear essa relação consumerista. Essa pessoa, esse sujeito, essa pessoa física ou essa pessoa jurídica é aquele que vai adquirir, né? Ou um produto ou um serviço. Mas além disso, é preciso haver um aspecto teleológico, né? Quando a gente fala de teles, a gente lembra lá do mundo grego, né? Teles vem de finalidade. Qual é a finalidade, né? A qual esse indivíduo, essa pessoa física ou essa pessoa jurídica, ela adquire o produto ou ela adquire ali o serviço. A finalidade dela, na verdade, é como destinatário final. Então, veja, né? É necessário adquirir esse produto ou esse serviço para ter, né, a qualidade de destinatário final. Bom, é aí que nós temos uma pequena divergência doutrinária, né, em saber o que é ser destinatário final. Nós temos na verdade, 3 teorias, né? Nós temos a teoria finalista subjetiva, nós temos a teoria maximalista e nós temos a teoria finalista mitigada. Nós vamos nos ater à teoria finalista mitigada, ok? A teoria finalista mitigada, ela precisa, né, que a gente dá uma olhadinha na teoria finalista ou subjetiva, né? É aquela em que, de fato, esse aspecto teleológico, né, de ser ali o consumidor, o destinatário final do produto ou da utilização do serviço, ela vai ser vista, né, como uma qualificação muito importante. Ou seja, o consumidor, ele tem que ser, de fato, o destinatário fático e econômico ali do produto ou do serviço. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que é necessário uma destinação final fática. O que é uma destinação final fática? Ele tem que ser o último da cadeia, né, ali de consumo. Ou seja, depois dele não pode vir mais ninguém que vai adquirir ou que vai ali utilizar aquele serviço.
Como também nós temos a questão da destinação fática econômica, ou seja, ele não pode utilizar aquele produto que ele comprou ou aquela prestação de serviço que ele utilizou para fins lucrativos, né? Para ele poder ali exercer uma atividade econômica. Ele não pode, né? Então, ele não pode fazer essa transmissão de forma onerosa, né? De forma econômica. Ele não pode fazer esse repasse dessa maneira. E aí, nós temos um exemplo, né? Agora, né, principalmente nas práticas de final de ano, nós temos as lojinhas, né, perto das nossas casas de roupa, né? Que sempre vão, né, ali, pegam um ônibus, vão para São Paulo, né, as chamadas sacoleiras, né? Meu sonho de consumo ainda é passar um dia lá no Brás, né, no Bom Retiro, para eu poder também, né, ter acesso ao mundo das roupas, né? Que mulher que não quer, né, ter esse dia, né, de poder fazer essas compras. Mas como nós não temos, né, capacidade, tempo, dinheiro para poder irmos, né, até a São Paulo para fazer essas compras, então as pessoas, né, que são donas de lojas, né, igual, por exemplo, lojas do nosso bairro, sempre vai ter uma lojinha ali que vai vender roupa, ela vai, compra essas roupas, né, e aí elas revendem essas roupas. Essa pessoa, né, que vende, esse comerciante que vende as roupas, que ela, né, compra ali em São Paulo, né, ela compra para revender, ela não pode ser considerada como consumidora, porque ela não é a destinatária final, nem fática, porque ela não é a última pessoa da cadeia ali consumerista, e outra, né, ela vai comprar aquele produto para fins de revenda, né, para fins de repasse econômico, para fins de repasse oneroso. Então, muito cuidado com isso, tá bom? Bom, a outra questão que nós temos é que o STJ, ele vem, né, o nosso Superior Tribunal de Justiça, ele vem falando sim, devemos aplicar a teoria finalista, essa que eu contei para vocês, mas ela tem que ser de forma mitigada, né? Ela não pode ser aplicada a ferro e fogo. Por quê? Porque às vezes vai existir situação, né, que aquela pessoa que vai comprar ou que vai utilizar o serviço, ela vai estar numa situação de vulnerabilidade, né? E aí é importante olhar também esse elemento de fragilidade, de indefensibilidade, para a gente também considerar se é ali um consumidor ou não. E aí nós temos essa aplicação, o STJ ele traz em relação ao município, né? Em que está havendo ali uma cobrança muito grande pela concessionária, né, de energia elétrica em relação ao valor que tem ali para iluminação pública, né? Nós sabemos que o município, ele não vai ser o destinatário fático, né? Ele não vai ser o último a compor a relação consumerista, né? A cadeia da relação consumerista, mas ele apresenta uma situação de vulnerabilidade, né? Então, nesse caso, quando comprovada a vulnerabilidade, e aí são situações excepcionais, é possível haver aí a configuração ainda que, né, não seja ali o destinatário final fático, que é possível ser considerado como consumidor. Tudo bem? Bom, mas vamos mais adiante, né? Nós temos também o consumidor equiparado, né? Que é o consumidor bystander, né? O consumidor, né, bystander, ou o consumidor equiparado é aquele que não está diretamente na relação jurídica consumerista, mas ele sofre influência, ele sofre respingos dessa relação consumerista instaurada, né? Por isso que eles são chamados de consumidores por equiparação, né? E aí nós temos os bystanders. O parágrafo 2º traz essa definição para a gente do CDC, que diz
equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis. Olha aí a questão que eu falei para vocês dos direitos, né? Da solidariedade, da fraternidade, de terceira dimensão, né? Que haja intervindo na relação de consumo. Para efeitos dessa seção, também o artigo 17 traz: equiparam seus consumidores todas as vítimas do evento. E o artigo 29, para fins deste capítulo e do seguinte, equiparam seus consumidores todas as pessoas determináveis ou não expostas às práticas nelas previstas. Então vamos lá, né? O que é uma coletividade de consumidores, de pessoas que vão ser consideradas aí equiparadas a consumidores? Gente, todos nós, né? Quando um produto ele é colocado lá na prateleira de um supermercado, todos nós somos uma coletividade de pessoas que podemos ser afetadas por aquele produto colocado na prateleira, né? Ainda que nós não somos ali consumidores, né? Ainda que não estamos de fato adquirindo esse produto, né? Mas nós somos uma potencialidade, nós somos equiparados. Então, as normas relativas, né, à segurança e à saúde do consumidor é destinado a toda uma coletividade, né? E por isso que os donos de supermercados, né, eles devem tomar muito cuidado, por exemplo, com a validade do produto, né? Por isso que quando vier ali a fiscalização sanitária, né, eles podem ser multados. Por quê? Porque eles não estão respeitando as normas de segurança e de saúde que são ali destinadas a todos os consumidores, né? A questão também de ser vítima de acidente de consumo, né, gente? Embora não tenha ali um vínculo da relação de consumo, é possível que outras pessoas sejam afetadas, né? Então, por exemplo, o vazamento de um petróleo, né? O vazamento ali de um pesticida, né? A questão, por exemplo, de um acidente de avião, né? Que atinge ali casas próximas ao aeroporto, né? Então, são exemplos que a gente tem aí de pessoas vítimas, né? Acidentes ali do consumo. Como também a gente tem a questão, né, das pessoas que são expostas às práticas comerciais, né? Essa questão que a gente tem é muito importante, e aí por isso que às vezes uma determinada propaganda, ela tá passando na televisão ou da rádio ou nas mídias sociais, e aí os órgãos de defesa do consumidor vão lá e impedem a realização daquela propaganda, né? Então as práticas abusivas, né, as propagandas enganosas, quando elas são retiradas do ar, é no sentido de demonstrar, né, que todos nós somos pessoas equiparadas a consumidores, porque somos pessoas expostas às práticas comerciais, né? Então, isso é muito importante. Houve uma vez uma propaganda em que crianças, né, teriam uma tesourinha, e essa tesourinha, ela era de um personagem famoso, né? E aí, uma criança chega para outra e fala: eu tenho, você não tem. Isso é, né, de fato, uma propaganda abusiva, né? No sentido de que de trazer, né, essa em evidência, né, essa desigualdade, fomentar, né, essa ideia dessa desigualdade social, né, inclusive envolvendo como personagens crianças, né, como também propagandas enganosas, né, gente? Isso é muito importante, a gente tem que tomar muito cuidado com as propagandas enganosas, principalmente nas redes sociais, né, no Instagram, ali no Facebook, né, aquilo que é compartilhado para a gente também pelo WhatsApp, né? Por isso que há essa proteção muito ferrenha do consumidor e aqueles que são equiparados a consumidor, porque são pessoas, né? Todos nós somos equiparados a consumidores porque somos pessoas expostas às práticas comerciais. Aqui é interessante também que o acidente de consumo também pode ser trazido e equiparado, né, à condição de consumidor em relação à pessoa que é fornecedora. O STJ, ela trouxe, né, essa jurisprudência do STJ, traz essa concepção quando a gente teve, né, no julgado,
em que o indivíduo, né, ele era um comerciante, ele possuía um bar, e aí quando ele estava colocando as garrafas de cerveja, né, ali no freezer, a garrafa estourou, causando ali lesões no seu olho, né? E aí ele foi considerado equiparado a consumidor. E aí essa é uma decisão de 2013, né, do STJ, que traz: comerciante atingido em seu olho esquerdo pelos estilhaços de uma garrafa de cerveja que estourou em suas mãos quando colocava em um freezer, causando graves lesões. Enquadramento desse comerciante, que ele seria ali como fornecedor, como vítima, né, de acidente de consumo. Então ele vai ser equiparado nessa situação a consumidor, né? E aqui tem que é vítima de um acidente de consumo no conceito ampliado de consumidor, estabelecido pela regra do artigo 17 do CDC, ele vai ser considerado, então, equiparado a consumidor, um bytender, ok? E o fornecedor? O fornecedor está no artigo logo após do CDC, o artigo 3º. Vai ser toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, e aqui é muito importante, pode ser aí a pessoa pública ou pessoa do direito privado, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, pode ser ali, né, o espólio, e aí o espólio, por exemplo, é no sentido, vamos supor que existe uma grande empresa, o empresário ali, né, a gente põe aqui, por exemplo, que há uma sociedade empresária, houve a morte de um dos sócios e aí resolvem dissolver essa sociedade, né? Aí, ali nós temos, né, a questão de uma possível, a depender da situação, né, uma massa falida, né, se houver ali a questão de uma possível falência, né? Ou então a gente pode ter também, né, se nós temos ali um empresário individual que ele falece, né? Ali a gente vai ter o espólio, né? A questão que é um ente despersonalizado, né? Bom, e aí nós temos, né, a questão que a gente tem que perceber que fornecedor é um conceito também genérico, né? E, inclusive, não precisa ter a sua situação como fornecedor regularizada, tá, gente? Então, se a gente tem uma pessoa que está ali vendendo churrasquinho lá na praça, né? Mas ele não tem toda a regulamentação da atividade, ainda assim, para o Código de Defesa do Consumidor, ele é considerado ali fornecedor, tá? Então, isso é muito importante, desde que ele exerça essa atividade, né, com o intuito, com a vontade de lucro, né, de obter lucro, né? Então, independente se a situação dele está regularizada ou não, ok? Então, não esqueçam da definição do artigo 3º aí do CDC, né? E o que é a questão do produto? O produto, gente, é qualquer bem. Pode ser material que a gente vê, que a gente pega, como também pode ser imaterial, tá? Pode ser bem móvel, pode ser bem imóvel, não importa, tá? É um conceito também amplo, né? E, inclusive, o código também não traz essa concepção do produto ser oneroso, né? Não traz. E aqui é importante a gente trazer isso para o nosso estudo, porque pode ser considerado uma relação de consumo quando eu tenho, por exemplo, um fornecedor, eu tenho um consumidor, e ali eu tenho um produto, uma amostra grátis, né? Geralmente, as empresas, né, para tentar fidelizar, né, ou apresentar o seu produto, fazem ali envios de amostra grátis, né? E, por exemplo, se essa amostra grátis causar alguma alergia, né, de um produto, um creme, por exemplo, no consumidor que recebe essa amostra grátis, é possível, sim, ser caracterizada uma relação de consumo e esse fornecedor, né, quando se isso for levado para o âmbito da justiça, né, o consumidor ele pode pedir ali a indenização, a reparação do dano causado pelo fornecedor com envio de amostra grátis. Então, muito cuidado, né? Se você é um fornecedor, toma cuidado se realmente, né, a amostra grátis que você vai estar ali encaminhando para o consumidor, se realmente ela está dentro ali das exigências, né, de saúde e de segurança, tá?
Então, isso é muito importante. Outra questão são os serviços. Os serviços também traz para a gente, né, a questão, dentro do artigo 3º, o seu parágrafo 2º, né? Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo mediante remuneração, né? Então, há uma prestação de serviço remunerada, inclusive de natureza bancária. Então, há o reconhecimento das relações consumeristas dentro de contratos bancários, né? Dentro de financeiras, do crédito de securitárias, né? Na questão aí dos contratos de seguro. E salvo, né? Só não vai ser uma relação consumerista quando a prestação desse serviço que busca uma remuneração vai ocorrer no âmbito ali das relações empregatícias. Aí não. Aí nós temos uma relação, né, de emprego, e aí isso vai ser analisado pela Justiça do Trabalho, tá? E aqui é muito importante também o seguinte, né? É possível ainda que essa prestação de serviço, né, que tem ali esse intuito de remuneração, ele também pode estar abarcado para uma outra situação, né? Ela pode estar ali embutida num serviço ou até mesmo em um outro produto, né? Então, o que isso quer dizer? Isso traz para a gente a possibilidade do seguinte: olha, eu vou para o supermercado, né? Eu coloco o meu carro ali no estacionamento do supermercado, né? Porque ele está me fornecendo um local seguro para eu poder colocar o meu carro. Vou lá fazer as minhas compras. Quando eu chego, cadê meu carro, né? Meu carro foi ali furtado, né? E aí? O comerciante ali, o dono ali do supermercado, ele pode ser responsabilizado pelo furto do meu carro? Pode. Por quê? Porque há uma prestação de serviço, né? No sentido, mas não há uma remuneração, professor, quando você colocou o seu carro ali. Mas não há de forma direta, mas de forma indireta há, né? Eu só pude estacionar lá no supermercado, por quê? Porque eu iria até lá e eu iria, né, comprar produtos, né? Eu iria ali me beneficiar dos produtos que ali estão. E eu ia fazer uma contraprestação, né? De fato, eu iria pagar o produto, né? Então, nesse sentido, é que é possível, sim, a indenização, né, de shoppings, de supermercados, no sentido de indenizar quando houver prejuízos, né, danos, ou quando houver também ali a perca, né, inclusive do seu bem que você deixa, ainda que a título gratuito, ali estacionado. E aí a gente tem a súmula 130 do STJ, que deixa isso bem claro pra gente. A empresa, né? E aqui a gente vai entender como fornecedor, perante o cliente, o consumidor, ela responde pela reparação do dano ou do furto de veículos ocorridos no seu estacionamento. Né? Então, aquela máxima que a gente vê, aquela placa, né, falando, a empresa, o estacionamento não se responsabiliza por furto de seus pertences. Nananina, não. Aquilo não é válido, aquilo ali é enganoso, por causa da súmula do STJ 130, ok? Então, nessa aula, nós tivemos, né, uma abrangência da proteção do direito do consumidor, tanto no âmbito da proteção internacional dos direitos humanos, quanto na nossa proteção da Constituição, que trouxe aí a existência, né, de um microsistema de proteção, a Lei 8.078 de 90, né? Sabemos que essa lei, que esse CDC, ele é uma norma de ordem pública e de interesse social, por isso que em qualquer estabelecimento comercial é necessário ter ali o exemplar de forma clara no cartaz afixado, que existe ali um dispositivo, um exemplar do Código de Defesa do Consumidor, né? Inclusive, se não tiver, pode ser multado, né? Ali o dono do estabelecimento. Vimos a diferença, né, do que é consumidor, aquele destinatário final, né, que é um destinatário final fático, ele é o último da cadeia da relação consumerista, né, e também o destinatário final econômico, né, ele não vai utilizar, ele não vai repassar aquela prestação de aquele serviço que ele utilizou, né, ou aquele produto de forma onerosa, né? E a gente viu que o STJ vem mitigando um pouco. Pode haver, às vezes, a questão do reconhecimento,
do consumo, né, do consumidor, quando nós temos uma situação de vulnerabilidade, que é o caso do município, que vai questionar a concessionária de iluminação pública em relação à questão do valor, né, que a gente sabe que às vezes é bem carinho, né? Além disso, a questão do fornecedor, né? Fornecedor pode ser qualquer pessoa física, qualquer pessoa jurídica, né? Pública, privado, estrangeiro ou não, né? A gente não pode esquecer que vai ali fornecer, né, pra gente, bem como os entes despersonalizados, a massa falida ou até mesmo o espólio, que vai desenvolver uma atividade, né, de produção, ou vai produzir, ou vai montar, né, de criação, construção ou transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços, né? Então, olha como que é bem abrangente essa condição de fornecedor previsto no CDC, né? E aí nós temos essa questão, né, daquele que vai exercer essa atividade de montagem, distribuição, transformação, importação, exportação, comercialização, com o intuito de obter lucro, né? Isso é muito importante, independente ali se a situação dele é regularizada ou não. Isso pode importar para o direito empresarial, mas para o direito do consumidor vai ser considerado fornecedor, sim, e pode ser sujeito à responsabilização dentro das relações ali consumeristas, né? Vimos também que o produto pode ser qualquer bem móvel ou imóvel, material ou imaterial, inclusive pode ser a título não oneroso. Então, cuidado aí com as amostras grátis, né? E o serviço, nós vimos, né, que é qualquer atividade que vai ser fornecida no mercado de consumo, né, com o intuito aí de remuneração, né, salvo as questões que nós temos, as decorrentes, né, aí de uma relação de emprego, né, as que têm caráter trabalhista, que não vai ser analisado dentro do CDC, mas pela Justiça Trabalhista como uma relação de emprego. E por fim, né, é possível que haja ali a questão de uma prestação de serviço, ainda que ela não tenha um foco, né, diretamente de remuneração, mas se ela sirva ali para poder cobrir, né, a questão, por exemplo, de um fornecimento de um produto ou de uma prestação de serviço, pode ser considerada como uma relação de consumo, que é o caso aí da indenização, né, dos estacionamentos, em que houver ali um prejuízo ou um dano ao veículo, né, automotor, ou até mesmo seu furto, tá bom? Então ficamos por aqui, até a próxima aula. Um beijo para vocês e até mais!